Fala pessoal, bem-vindos a Congonhas na grande final de 2025. Esse aqui é o Congresso Técnico que a gente está apresentando. Eu sou Rogério Bernardes e estou aqui bem próximo da largada e chegada, aqui em Congonhas mesmo, no Parque da Cachoeira. E aqui é o Congresso Técnico do Cross Country Olímpico, né? Então vou procurar ser bem objetivo com vocês, passar as informações básicas e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só procurar um dos nossos árbitros, né? Tanto da UCI quanto da CBC e da FMC, que eles estarão à disposição, e nós também da organização do evento. Primeiramente agradecer à Prefeitura Municipal de Congonhas, que está super envolvida conosco aqui desde sempre. Nós estamos comemorando 20 anos aqui na cidade e são cerca de 100 servidores aqui trabalhando conosco esse final de semana para tudo acontecer da melhor forma. Nosso agradecimento à CBMM, que é a nossa patrocinadora, e ao apoio da Audax, Freeforce, Bem Brasil, SETA e Shimano. Tá bom? Bom, sobre os árbitros, nós temos os árbitros. Quem está liderando é a comissária Érica Marim, da Colômbia. Ela já veio várias vezes aqui trabalhar conosco. Pela CBC, os comissários Denildo e Ingrid. E pela Federação Mineira de Ciclismo, os comissários Júlio, Warley, Rosângela e Anderson. Eles estão à disposição para o que vocês precisarem. Bom, e aqui nós vamos falar um pouco rapidamente sobre alguns detalhes técnicos. A primeira delas, que é uma das coisas que todo mundo pergunta, então aqui está o número de voltas, né? Eu não vou ficar falando todas as categorias, que são muitas, então se alguém tiver alguma dúvida, manda mensagem para a gente. E aqui eu coloquei alguma coisa para a gente poder fechar depois com a comissária. A Érica não chegou ainda, né, nem os outros comissários, mas o ano passado nós demos 8 voltas, e esse ano, com algumas modificações que nós fizemos na pista, talvez sejam 9 voltas. Então vai ser 8 ou 9 voltas para os homens, ou 6 ou 7 voltas para as mulheres. As mulheres é quase certeza que elas darão 7 voltas, mas os homens ainda a gente não sabe se vai passar para 9. Então vai depender aí dos tempos que a gente vai pegar dos atletas fazendo os treinamentos, mas eu acredito que deva ter 9 e 7 voltas, tá? Nós vamos confirmar isso aí em breve. As categorias são todas as categorias oficiais. Tem ali a Open, que é para não filiados, tem a categoria Bike também para não filiados, enfim. Não vou perder muito tempo aqui, vocês podem dar um pause e ter detalhes. Isso também está lá no regulamento e no site nosso também. Sobre a programação, eu queria só fazer algumas ponderações, mostrar os principais aqui, que a secretaria na sexta-feira vai estar aberta de 8 às 18 horas. Então aí está o treino do XCO é de 9 a 1 da tarde, então o treino oficial, tá? Tanto do XCO quanto do XCC, mas tem que pegar o numeral na secretaria. A secretaria já vai estar aberta, pega o numeral e entra na pista, beleza? As largadas do XCC, até coloquei aqui só para vocês terem uma referência. Não dá para treinar nesse horário porque a pista estava sendo usada pelo short track. Então a partir das 2 horas, largada para as categorias. Já no sábado, a partir das 8 da manhã, a secretaria vai estar aberta. As largadas, a partir de 8h20, nós teremos largada do XCO, que são as e-bikes, e a segunda largada Júnior, Sub-17, Sub-15 e Sub-12, nas categorias de base. Lembrando que nós teremos treino também de meio-dia a 1h30 da tarde. Tá? Então aqui comentando das largadas aí que eu já adiantei para vocês. Então são essas duas largadas do XCO. Lembrando que meio-dia, a premiação dessa prova e também do campeonato, então vocês têm que ter muita atenção em relação a isso. Nós vamos fazer o mais rápido possível para que todos já saiam com as medalhas aqui da etapa e do campeonato também, tá bom? A secretaria no domingo abre às 7h30 da manhã, tá, para atender os atletas. As largadas, nós temos 4 largadas, 8, 10, meio-dia e 2 horas da tarde. Então aí está a lista das categorias que correm em cada um desses horários. Lembrando que depois a premiação já tem o horário definido, então é muito importante, vocês estarem atentos a esses horários da premiação. Então isso não tem dúvida para ninguém. Sobre a secretaria, é importante alguns pontos aqui: confirmar a inscrição, tem que levar um documento com fotos, na categoria oficial até deve apresentar a carteirinha da UCI, da CBC, pode ser digital ou presencial ou física. Se o atleta for menor e não tiver com responsável, no verso do boleto ou da ficha de inscrição pode ser feito à mão essa autorização, e tem que trazer uma cópia do documento do responsável que fez a autorização. Tá?
São 2 quilos de alimento para ser doado, então quem não trouxer o alimento paga R$ 12 por Pix ou dinheiro, e esse valor vai ser destinado para as entidades carentes aqui de Congonhas através da assistência social da Prefeitura Municipal. E uma dica importante, na hora que você receber a placa, vai ter um leitor de placa, você já passa e vê se o seu nome está correto, para não correr o risco de você receber uma placa e de repente aquele chip está destinado para outro atleta, vai aparecer o nome ali. Então essa conferência é muito importante. O alinhamento das categorias, das categorias da UCI, que é a Elite e Júnior, será feita pelo ranking internacional. As demais categorias com os 16 primeiros colocados de cada categoria, tá bom? Então essa lista vai estar fixada na grade de cada bolsão, a gente sempre coloca lá a lista dos 16 primeiros, para não ter dúvida. Tá? Então, né, no momento ali da largada é importante você já se posicionar ali, deixando a preferência para os atletas que são os 8 primeiros, né, que são 8 por linha. Quem não tiver no momento da largada, né, da chamada, perde o direito de alinhamento. E lembrando uma coisa muito importante, as camisas de líder, né, os atletas líderes têm que usar a camisa de líder aqui para largar, senão está desclassificado. E os campeões nacionais devem usar a camisa de campeão nacional. Então nós teremos atletas de outros países, aí são 5 países, se não me engano. Se um deles for campeão nacional, é obrigatório usar essa camisa. Né? Então, mas se ele for líder da Copa Internacional, a camisa de líder da Copa Internacional, ela tem prioridade sobre a camisa de campeão nacional, então tem que usar a camisa de líder, tá bom? Outras coisas importantes, depois do resultado fixado, 15 minutos para recurso, então fiquem atentos, depois que acabar a prova, a gente vai fixar o resultado na secretaria e vamos falar no microfone, na hora que der 15 minutos a gente homologa o resultado. Então, por que eu estou falando isso? Na hora da premiação não é o momento mais de questionar, pô, esse atleta ficou depois de mim, ou ele está na posição errada, eu estou errado, enfim, isso tem que ser feito antes. Né? Então, no pódio não é o momento de fazer nenhum questionamento de resultado, e sim antes. Cada um tem que cumprir o seu papel, então se ninguém foi contestar, é porque a gente acredita que está certo e vamos fazer a premiação, tá ok? A premiação sempre no horário, quem não aparecer vai perder o prêmio e a medalha, isso é muito importante salientar aqui, e a bike campeã pode subir no pódio. Outra coisa muito importante é a fixação dos resultados da maneira correta. Então essas 2 fotos de cima mostram as placas muito bem fixadas, tá? Isso facilita muito o trabalho dos árbitros, né, dos comissários, porque apesar da gente ter chip e tudo mais, você tem que, no final da competição, a conferência se o resultado está certo ou não é feita através do manual, tá? Então isso é muito importante. E embaixo aqui você vê aí os exemplos errados de como não colocar a placa, né? Não pode amassar, não pode dobrar, isso interfere no chip, né? Isso pode ter problemas de captura de sinal e aí sim você vai ter problema no resultado, tá bom? Na parte traseira a mesma coisa, então você vai fixar embaixo do selim e o que sobrar da presilha você corta para poder não ter nenhum problema. E devolver esses números no final, tá bom? Aqui nós temos o mapa mapa geral aí do evento, então vocês podem dar um pause aí depois e olhar. Isso também está no site, tá? Mas aí vocês podem olhar com calma aí depois, posicionamento, onde está o quê. Lembrando que para ter acesso ao bolsão a área de apoio, vocês vão passar por trás do bolsão de largada, tá ok? Então é muito importante isso, porque você não vai ter interferência nenhuma. Fizemos um esquema aqui que o atleta não vai, o apoiador não vai cruzar a pista para ter acesso à parte de área de apoio, correto? Aqui alguns detalhes importantes da pista, né? Então nós temos vários pontos de controle espalhados pela pista do cross country, né? Tem tido outras provas aqui como brasileiro, vários pontos desse aqui são iguais, vários trechos da pista são iguais ao do brasileiro. Outra coisa importante, né? Então você tem aqui o atleta que pegar retardatário, aqui nós temos vários trechos de single track, então os atletas retardatários a gente pede que facilite, né? Às vezes é um líder da categoria, de outra categoria que está correndo junto, então procurar facilitar essa ultrapassagem, correto? Outra coisa, os pontos de corte, né? O ponto de corte é logo depois da linha de chegada, pela saída da dispersão.
né? E na dispersão o atleta já sai, já deixa a placa, já tem água, fruta, açaí fresh, então é um momento bacana ali. Nós temos vários pontos de socorrista na pista, então se precisar de atendimento, nós vamos estar, além dos pontos de controle, tem os socorristas espalhados em pontos críticos. O acesso de emergência, a gente tem vários acessos de emergência aí para as ambulâncias e para os carros da organização. E a área de apoio dentro do parque, facílimo de chegar, né? Como eu disse, vocês vão passar por trás da reta de chegada, então vocês vão passar por trás do bolsão, né? Exatamente ali naquele trecho, então é bem tranquilo de ter esse acesso lá para vocês. Ponto de hidratação, nós vamos ter um ponto de hidratação na pista e outro na chegada, né? na dispersão. E por fim, o acesso do público, o público vai poder acompanhar a prova em vários pontos aqui no parque, né? Então é muito legal esse visual, a conexão, né, a interação do público com os atletas aqui em Congonhas, tá bom? E agora outros pontos importantes aqui para eu citar para vocês. Então a área de apoio é apenas para os atletas, para os apoiadores credenciados. Então o atleta na confirmação ele deve pegar a pulseira, que tem uma cor para cada largada, a dispersão com água, fruta, açaí para todos, entregar os numerais para a equipe na chegada, né? Então a gente faz esse trabalho ambiental aí de muito sucesso e muito significativo no reaproveitamento das placas. Então a gente tem um trabalho muito grande para reaproveitar essas placas e a gente precisa sempre da ajuda de vocês, tá? E os atletas que desistirem antes da linha de chegada, só ir à secretaria para entregar os numerais. Em relação às bikes elétricas, nós não faremos a conferência de motores, isso já está acontecendo já há algum tempo, né? Então só com os motores originais. Não é permitido motores adaptados, não pode colocar nenhum anexo na bateria, né? Nenhuma bike anexa, e também não pode fazer a troca da bateria. Então essa é a regra geral. O que nós fizemos? Aumentamos o número de voltas para dificultar o atleta ficar usando as bikes desbloqueadas com muita velocidade, para que ele tenha problema no final. Então ele vai ter que fazer esse controle aí da bateria, e tem dado certo. Várias baterias têm acabado aí para quem usou uma velocidade muito grande, teve problemas aí de chegar ao final com ela, beleza? Mais uma dica legal, então vocês vão poder acompanhar toda a prova do cross country pelo aplicativo seusport.app, pelo site, e lá o sistema ele já dá a colocação da prova e já vai somando os pontos de acordo com aquela colocação que o atleta está. Então vocês vão saber em tempo real quem está sendo campeão, quem não está, e porque a maioria das categorias não tem nada decidido. Então tem categoria que tem 5 atletas com possibilidade de pódio, e aí na hora que tiver a prova acontecendo, se você acompanhar, ele já vai somando ponto naquela posição que eles passaram na linha de chegada, e isso é muito interativo, é muito legal. Todo ano aqui essa final tem esse diferencial, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado por você que está nos assistindo aqui. Desejo uma boa prova e agradecer, né, a todos que estão nos prestigiando, tá bom? Valeu, até mais.